lá. Tem muita coisa por vir. E dando sequência aqui ao CBN Campinas, agora a gente conta com a participação do consultor técnico da Sanasa, o Paulo Tinel, que vai inclusive conversar com a gente sobre a crise hídrica. Bom dia, Paulo. Obrigada por atender a CBN. Bom dia. É um prazer atendê-los. Paulo, a gente está passando aqui por uma situação de escassez de água. Inclusive, o consórcio PCJ divulgou agora recentemente que, se essa falta de chuva, o comportamento climático continuar, a reserva de água das bacias PCJs deverá chegar em dezembro de 2021 com apenas 20% do seu volume útil. E esse dado é um dado muito parecido, aliás, um pouco inferior até ao de dezembro de 2013, quando o sistema bateu 21% de reserva, e o que levou o consórcio a liberar o primeiro alerta para a crise hídrica, o que de fato aconteceu em 2014. Como é que o senhor tem observado aí na Sanasa, essa oferta de água aqui para a cidade de Campinas? Isso já está começando a ter algum tipo de impacto? Não, Stephanie, bom dia a todos os telespectadores. Nós temos que entender o seguinte: há uma diferença entre 2013 e 2021. Quando a gente fala em Campinas, por quê? Porque em 15 de junho de 2017 foi aprovada a nova outorga do sistema Cantareira, que garante um mecanismo de proteção para a cidade de Campinas. Ou seja, por esse novo mecanismo, o sistema Cantareira tem que descarregar um volume de água tal que nós tenhamos no ponto de medição em Valinhos, a 2 quilômetros acima da nossa captação, uma vazão mínima de 10 metros cúbicos por segundo. Então, Stephanie, isso para 2021, nos assegura uma situação de tranquilidade, diferente de outras cidades que não estão na cara do teatro. Tá? Se você pegar cidades como Itu, Salto, Cosmópolis, estas poderão sofrer racionamento já. Agora, a situação de Campinas para 2021, ela é tranquila, tá? Nós não vamos ter nenhum tipo de restrição de consumo. É lógico que em toda a bacia nós sempre estamos trabalhando com o uso racional da água, ok? Paulo Tinel, muito bom dia. Flávio Paradella, aqui ao meu lado, a Lilian de Souza. Mas para deixar bem claro, a cidade, como a gente sempre acompanhou, ela faz a captação de 95% da sua água do rio Atibaia, como você muito bem disse, depois daquela outorga, depois da crise hídrica, houve uma solução, uma abertura bem maior, do volume de água aqui para o PCJ que a gente tinha anteriormente. O problema é quando a gente chegar lá para a situação do Cantareira, se ele chegar nesses 20%, depois, se a crise hídrica se estender para o 2022, porque a caixa d'água acabando lá, não tem como mandar 10 metros cúbicos para a gente para cá, Olha, Flávio, realmente você tem razão, tá? O Cantareira hoje, o sistema Cantareira hoje, ele está com um nível de reservação de 38,1. Então, o regime das chuvas serão de vital importância para a recuperação do sistema Cantareira. Outra diferença que existe entre 2013 e a atual crise é que em 2013/2014, a Sabesp abastecia através do sistema Cantareira de 10 a 11 milhões de habitantes. Hoje, ela abastece 7 milhões de habitantes. Então, existe a possibilidade do despacho de água para São Paulo ser um pouco menor. Lógico que nós vamos depender de chuvas, ok, ô Flávio? Tá? E sempre lembrando também que
porque a Sanasa e todas as companhias de saneamento, elas também dispõem um segundo mecanismo de proteção, que é a Lei 9433, que prevê o uso da dessedentação humana. Então, toda a água que nós tivermos será para o abastecimento dos municípios. Agora, é lógico, é preocupante? É preocupante. É a maior crise hídrica em 91 anos na bacia do Paraná, o qual nós fazemos parte, ok? Paulo, e como é que está a situação do nosso Cantareira, né? Que é o reservatório aqui que foi anunciado, né? Inclusive durante a gestão do governo Jonas Donizete, porque esse tipo de obra, a gente sabe inclusive que são obras muito complexas, né? Inclusive para que elas não tenham tanto impacto ambiental, porque sempre tem, não tem jeito. Como é que está a situação neste momento do nosso Cantareira e dos reservatórios aqui de Campinas? Olha, o nosso Cantareira, nós tivemos uma abertura de uma licitação com a participação de 5 a 6 empresas, que infelizmente nós tivemos uma grande disputa jurídica, tá, entre os concorrentes. Então, ele ainda se encontra sob júdice em análise na Procuradoria Jurídica da empresa. E Paulo Tínio, além de falar do nosso Cantareira, que foi um projeto lançado pela prefeitura aqui de Campinas, ainda naquele período mais tenso, né, da crise hídrica, no primeiro mandato do prefeito Jonas Donizete, tivemos também, depois de muito tempo, saindo do papel, já era projeto lá dos anos 80, as duas barragens, né, as duas represas aqui, falando de Amparo, né, toda aquela região, e também da cidade que agora me... Pedreira e Amparo. Isso, Pedreira e Amparo, as duas cidades. Isso é projeto lá dos anos 80. Finalmente eles começaram a sair do papel, mas a promessa é que eles já estariam funcionando e isso ajudaria muito a toda a nossa bacia do PCJ. Até agora a gente segue tendo essa construção, mas ainda não podendo usar. Quando que a gente vai conseguir fazer isso tudo? Olha, Flávio, recentemente, há cerca de 10 dias atrás, eu sou membro da comissão de acompanhamento destas obras, por parte do comitê, ok? Eu posso dizer para você o seguinte, a barragem de Pedreira e a barragem de Amparo, elas estão com 30% a 40% das suas obras concluídas. A previsão do DAE e do consórcio é que em dezembro de 2022, tá? Sempre dizendo o seguinte, neste primeiro momento, estas barragens, elas vão regularizar as cidades que estão jusante da barragem, a jusante de Pedreira e a jusante de Amparo no Rio Camanducaia. Para a cidade de Campinas, nós tivemos no dia de ontem uma reunião onde foi discutido a execução do sistema adutor regional. Este é um projeto que deve ser licitado para o DAE este ano, tá? E estar pronto no início de 2022 e oxalá funcionando em 2023. Que vai permitir a transposição de água da barragem de Pedreira para a Sanasa diretamente ou para o Rio Atibaia. Sobre esse projeto, esse seria um reservatório regional, é isso? Não, é um sistema adutor regional. O que é um sistema adutor, Lilian? Tá? É um bombeamento. Vai existir a represa de Pedreira já consolidada em dezembro de 2022. Será instalado lá um sistema de bombas que permitirá a retirada de água da represa e a transposição para o Rio Atibaia ou para uma ETA da Sanasa. Como eu te disse, isso é um projeto que está sendo licitado, ainda está em estudo, ok?
Não, sim, só para entender melhor, essa obra, então, ela seria uma obra da Sanasa, uma obra aqui de Campinas, porque, pelo que eu entendi, viria de Pedreira, só para a gente entender como é que seria esse funcionamento, ou seria uma obra, quem é que vai cuidar, por exemplo, desse processo de licitação? Não, é o governo do estado, é o departamento, é o DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos do estado de São Paulo. E Paulo, dentro dessas obras, né, essa é uma obra importante que, saindo do papel pedreira, a pedreira tá para lá, né? Tem que puxar a água de lá para jogar aqui para Campinas. Mas tinha também algo muito parecido com isso naquela época da crise hídrica. Teve coletiva de imprensa, veio o pessoal de Viracopos, teve o prefeito aqui de Campinas, Jonas Donizete, falando sobre uma obra de pegar água de reuso, passar por uma ponta antes, né, da captação de água da Sanasa no Rio Atibaia, ali em Valinhos, que isso ajudaria muito. Só que a obra não saiu do papel, a coletiva aconteceu e foi mais um factoide. Então era algo até bem parecido. Pega a água de reuso, joga antes da captação do Atibaia aqui de Valinhos para Campinas, isso ajudaria. Isso ainda continua. Veja, Flávio, esta obra, na verdade, nós tínhamos dois projetos para isso. A partir da EPAR Capivari, jogar na ETA do Capivari, tá, que abastece 5% de Campinas, e a partir da ET Anhumas, tá certo? Tá? Que a Sanasa, inclusive, conseguiu financiamento e está licitando o retrofit para melhorar a qualidade desta água, fazer uma adutora de retorno até a nossa captação. Tá? Bom, estas obras, elas estão guardadas aqui no colete da Sanasa. Elas não saíram da cabeça dos técnicos. Entretanto, a utilização de água de reuso no Brasil ainda depende de uma regulamentação quantitativa por parte dos órgãos gestores. Quem que é a quantitativa? A qualidade por parte da CETESB e a quantidade por parte do DAE. Na questão da quantidade, nós já avançamos. Na questão da qualidade, ainda existem algumas arestas a serem aparadas. Tá? Mas a Sanasa é a pioneira no estudo do reuso de água. E está guardado aqui no nosso colete, sim, viu, Flávio? Ok. É que foram vários projetos naquele período e a gente vê vários projetos que ainda estão em andamento ou ainda nem saíram, né, desse papel. Paulo Tina, vamos esperar aqui que a chuva venha, porque a gente precisa, a reservação depende da chuva. Se não vier essa chuva, a gente fica muito complicado aí, porque a gente depende bastante ainda do sistema Cantareira. Paulo Tina, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Ok, Flávio, prazer todo meu e nós nos colocamos sempre que necessário à disposição. São 10h27. Tá aí então a palavra da Sanasa para Campinas, situação, segundo, né, a empresa de saneamento aqui de Campinas, é tranquila. Para 2021 não há qualquer tipo de situação em planejamento aí de racionamento ou rodízio, porque lá em 2014 tivemos, não falava em racionamento, mas falava rodízio. Então, na prática, né? Na prática era isso. Mas não, o racionamento não, é rodízio. É igual estação de transferência, não é ponto de ônibus, é estação de transferência. E assim vai. Mas tivemos sim aquele rodízio / racionamento em vários bairros mais distantes, né, do principal ponto de captação, que é ali 95% da Sanasa, né, no Rio Atibaia, via para Souza e distribui para toda a cidade. É um negócio muito legal de você acompanhar e saber como funciona, né, essa parte do abastecimento de Campinas. Mas ficamos, né, dependendo de 95% da água de Campinas do
Atibaia. O Atibaia é prático. Ele tem lá o Atibainha, e aí se abre a famosa barragem, joga água nele. Eu fui lá quando tinha que jogar água mesmo, que estava quase estourando a barragem. Isso era 2009, 2010. Algo assim inimaginável que a gente vem aqui da última década para cá. E uma situação que depende muito da parte aí do Cantareira. A gente não tem aí uma outra alternativa, mas nesse momento, por força de lei, tem lá 10 metros cúbicos por segundo garantido, por aí, né? Antigamente não podia 3,75, 4. Só que não adianta ter lei se não tem a água lá na caixa d'água, que é o Cantareira. Ele está 38,1. Ontem a gente já falou que ele está numa situação pior do que estava lá em 2013, que foi o ano pré-crise hídrica. Então a gente tem que ir discutindo esse assunto, porque cidades aqui da nossa região, não é o caso, a cidade de Valinhos tem uma situação bem complicada, ela depende 50%. Aí os outros 50% não são do Atibaia, são sim das suas próprias barragens. Aí as barragens secaram, não tem complicou água a situação lá para Valinhos. Mas a gente vê também que muita coisa, né, não andou. A gente foi chamado para coletiva. Bota a cara a tapa, fala que vai tudo funcionar. Teve representante de Viracopos, teve representante da prefeitura, Sanasa. Esse sistema adutor aí de pegar água de reuso e passar lá para os pontos, ou para Capivari, ou para saneamento ali no Atibaia. Joga ali em uma e joga na frente lá e depois capta aqui no Atibaia. Faz a contramão, né? 2 vias. A adutora leva até um ponto antes, né, da captação do Atibaia de Valinhos e daí faz o tratamento dessa água. Não saiu do papel. O que saiu do papel, realmente, isso foi feito. Todos aqueles reservatórios em várias regiões. Nova Europa tem um lá, próximo da igreja, né, nos Estados Unidos. Tem. Assim como em outras situações, foi pipocando. Isso foi um trabalho feito, sim, pela Sanasa, então tem mais reservatório. Mas fala da mesma forma. Se não tiver água no rio... Não chega. Não chega. 10h31.